Olá, Live Lovers! Tudo bem? Boa tarde. Meio-dia, pode ser bom dia ainda também, né? Tudo bom por aí? Então, eu sou a Rose de Almeida e essa é a Conversadoria. 21 minutos, sempre com pessoas interessantes. Nosso tema hoje é comunicação e humor. Como anda a sua e o seu? A minha convidada hoje é a Abadia Vieira. Oi. Yeah. Bem-vinda. Então, obrigada. Quando você falou bom dia, possivelmente sim, bom dia, ainda mais para quem não almoçou. No nosso caso, a gente já almoçou, porque 4 horas da tarde em Portugal, acho que não tem um português que não tenha almoçado por acaso, né? Com certeza. E os lugares fechados já, não serve mais almoço. Pois é, isso é muito diferente quando a gente vem para cá, porque no Rio de Janeiro e São Paulo são lugares que têm almoço a qualquer hora do dia e da noite. Tudo bem que no shopping também vale essa regra. No shopping, mesmo cá em Portugal, você almoça a qualquer hora. Mas não é comum, né? E quando você vem para cá, você olha, ué, mas fechou 3 horas, só vai abrir às 7 agora. Ai, meu Deus! Quem não sabe disso se perde. Com certeza. Abadia, você é uma carioca perdida em Lisboa? Carioca, achada. Vamos usar achada em Lisboa. Muito achada bem. em Lisboa porque, assim, eu não conhecia nada da Europa. O primeiro país que eu conheci da Europa foi Portugal. E eu estava decidida em 2016 a sair do Brasil, tirando Venezuela, Irã e Iraque, eu queria sair do Brasil para qualquer outro lugar. Essa era a verdade. E aí, obviamente, a gente começa a pesquisar os lugares com mais afinidade. Porque realmente o Japão seria um lugar que eu amaria morar. Eu já estive lá e, assim, às vezes que eu estive lá, eu fiquei encantada, mas por N motivos, e principalmente por questão de visto, seria, assim, completamente insano eu começar a trabalhar com comunicação no Japão. Olha que maravilha, né? Ia demorar alguns anos. E aí, obviamente, dos países com mais afinidade, Portugal entrou no top 5. E eu, como não conhecia, resolvi vir aqui em 2016, fiquei encantada, embora fosse muito frio. Eu vim em março, nem estava tão frio assim, mas para mim já era muito frio. Eu acabei ficando muito encantada. A minha surpresa é que eu só me mudei em 2017. E os preços de Portugal tinham dobrado de 2016 para 2017. Nossa, é mesmo? Dobrado. E aí, assim, isso só atrapalhou um bocadinho o meu planejamento. Sabe aquela coisa de renda, de receita, de reserva, que você faz uma reserva para não sei quando e quando você vê, enfim. Mas basicamente foi essa surpresa. Mas eu gostei muito, assim, Portugal é um país, assim, muito legal. Como todos os países do mundo têm seus problemas, lógico, né? E quando você vive aqui, passa a ser diferente. Você olha com outro olhar. Mas, sem dúvida alguma, é um país que eu gosto muito e eu estou muito adaptada, assim, a viver cá. Que bom. Você já veio logo com a família ou você veio sozinha primeiro e depois... Primeiro eu vim eu e meu filho mais novo. Meu marido ficou 2 anos vindo uma vez por mês a Portugal. Uau! Nossa. 2 anos. Quando ele não vinha, eu ia para o Brasil. Como eu tenho o hábito, tirando agora a pandemia, de pelo menos 4 vezes por ano, eu sempre tinha, ou por causa de trabalho, ou por causa de visita à família e tal, a gente acabava, quando ele não vinha, eu ia para o Brasil e a gente se via. Mas todos os meses a gente se via. Também para garantir território, né, gente? Porque deixar o homem lá. O homem ia me deixar aqui. Falei, gente, não vamos facilitar, né? Aí a gente marcava assim, positivamente durinho, um perto do outro. Muito bom. Escuta, o que é glossofobia? Boa, né? Essa glossofobia é uma palavra ótima, porque achei muito engraçado que a primeira vez que eu falei sobre essa palavra, a pessoa ficou olhando assim, o que ela está falando, não tem nada a ver com gloss, eu sempre adianto isso. Mas você usa sempre, né? Eu uso. Adora o gloss. Na verdade, eu vou te falar, não é, a minha boca, ela tem essa coloração mesmo, o que eu faço é que eu passo um lápis ao redor da boca para definir o lábio melhor. Mas eu quase nunca, se eu tiver de batom, ou é roxo ou é laranja. Olha, que interessante. Roxo ou laranja são os batons que eu gosto, cor vibrante, porque eu sou daltônica, então tem que ver aquela cor. Quando eu estou assim, normalmente eu passei só o lápis e o resto é saliva mesmo, por acaso. Entendi, tá bom. Mas a glossofobia eu só descobri que tinha quando eu estive diante da situação, que glosso vem de língua, né? E fobia
de fobia, medo, né? E glossofobia é o medo de falar. É o medo de falar, né? Principalmente em público. E eu descobri isso quando eu precisei falar em público para 150 pessoas. E aquilo foi um bocado constrangedor, porque eu não sabia que eu já ouvi falar em glote fechar quando a pessoa fica com alergia. Eu não achava que a glote fechar por nervoso. Então, a sensação das mãos suadas, de você achar que a morte é iminente, que é muito real quem sofre de ansiedade, quem sofre desse tipo de transtorno. Às vezes, por eu ser brincalhona, humorista, a pessoa fala, ai, exagero é o tema dela. Eu falo, não é exagero, minha linda, é verdade mesmo. As sensações de quase morte quando você tem glossofobia são muito impactantes. E eu descobri isso quando eu tive diante dessa situação, e eu sou muito inconformada, falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? E eu testei algumas coisas, foi uma jornada longa até eu tomar a decisão de entrar numa universidade de interpretação cênica. Porque foi realmente, assim, dentre todas as coisas, até juntando, eu não posso dizer que foi só a faculdade, mas a faculdade me deu o pragmatismo. Como é que eu poderia não só tratar do intelecto, porque quando você vai num psicoterapeuta e tal, você vai tratar da sua forma de pensar, tudo certo. Mas que ferramenta você vai poder praticar? Porque é inevitável. Assim, eu costumo brincar muito com as pessoas quando eu falo, gente, não existe, tudo na vida é comunicação e vendas. Esquece. Você pode pegar qualquer coisa. A faxineira tem comunicação? Claro que tem. Tem vendas? Claro, para ela entrar naquele emprego, ela teve que se vender, ela teve que se apresentar, ela teve que se colocar numa condição disponível. Qualquer coisa é comunicação e vendas. Não há hipótese. Se você não está vendendo diretamente um produto ou um serviço, você vendeu a sua imagem para alguém para que você pudesse prestar aquele serviço. Então, a gente costuma subestimar muito isso, porque como a gente nasce e em um ano a gente já está falando, é a coisa que a gente pratica há mais tempo. Então, a gente entra numa zona de conforto. Fala, fazer curso de comunicação para quê, gente? Eu sei falar. Mas para quê? Então, todo mundo tem essa impressão de, tipo, eu sei falar. E as pessoas acham que os cursos de comunicação, para falar melhor em público, é para quem quer ser palestrante, professor, comediante. E aí, isso é um fator muito prejudicial. Porque as pessoas acabam não tangibilizando o quanto elas perdem por não falar da maneira correta. Exatamente. Então, realmente é delicado. Claro, e nem percebem que a comunicação não é o que a gente está dizendo, é o que o outro está entendendo. Né? O que é maravilhoso, porque quando você diz isso, você inclusive incentiva os problemas familiares, né? Porque agora, quando a mulher fala, você não entendeu, aí ele usa essa coisa, na verdade, você que não fez que eu entendesse você. Depois que eu comecei também a falar muito isso, eu falei, gente, eu estou causando problemas conjugais, porque as pessoas estão se agarrando a essa matéria e estão falando assim, tá vendo? Olha só, eu não falei errado, é você que entendeu errado. Porque aí começa um jogar para o outro, fala, gente, peraí, calma aí. É interessante pensar que é o que o outro entende, sim, e a responsabilidade não deixa de ser do que entende também. Porque senão a pessoa fala assim, não entendi, ele que é responsável para fazer eu entender, então, olha, agora dana-se. Não é exatamente isso. E, claro, quando um não quer, os dois não brigam, tem uma série de coisas. Mas o maior cuidado que eu tenho quando eu falo essa frase, que é uma frase super real, mas super tendenciosa a fazer com que a pessoa se coloque do tipo, tá vendo? É o que e vem uma arrogância ali, né? Falando, não entendi, então se eu não entendi, você que se preocupe. Então, esse cuidado eu acho que é muito interessante para a gente pensar no quesito da comunicação, que é um tema amplo demais que você tem que falar. Hoje, então, com a comunicação digital, se deixar assim, você passa o dia inteiro falando pelas câmeras, com as câmeras, no story, nas redes sociais. Então, assim, eu penso que a gente tem muitos desafios e eu espero que cada vez mais as pessoas não entrem naquela questão do tipo, não preciso aprimorar isso, não. Sim. Você já tinha a veia do humor antes de entrar no teatro e fazer a faculdade? Não? Desenvolveu lá? Na verdade, assim, eu vou dizer que eu tenho afinidade com humor. Sempre gostei muito de rir. Meu pai é o maior palhaço, assim, palhaço na melhor das frases, até porque, para mim, o palhaço é uma coisa maravilhosa. Mas o meu pai é o cara mais palhaço que tem. Ele faz piada com tudo, sempre fez.
E é engraçado, porque eu já tinha afinidade, mas nunca me achei... Analisando hoje, pensando, eu sempre tive afinidade, sempre fiz umas piadolas e tal, quando estava com as pessoas, por conta da influência do meu pai, mas o teatro, o estudo do teatro, o humor, aliado ao humor, realmente foi uma salvação, assim, na minha vida, do tipo, uau, tá bom, olha, se errar, ok, o que é isso? Quem não errou é que atira aí a primeira biscoita, o primeiro negócio, o que é isso, né? E aí foi muito legal descobrir o quanto o humor é libertador, né? O quanto o humor ele é essa ferramenta de transformação, de ambiente, de ensino. Minha tese de mestrado fala sobre isso, humor para tratamento de temas complexos. Porque, de fato, qualquer tema que você queira tratar, se você tratar com humor, ele fica mais leve. Atenção, não um humor desrespeitoso, que eu nunca fui a favor. Quando falar tem limite do humor? Tem. É o limite de quem fala. Quem fala tem o seu limite. Se a pessoa não tiver limite, tudo bem. E, é engraçado? Se alguém ri, é engraçado para aquela pessoa que ri. Eu, em alguns tipos de humor, eu, às vezes, rio de nervoso, de constrangimento. Rio mesmo. Como é que ela está fazendo isso? Mas, assim, eu entendo a missão do humor, sabe? Então, foi mesmo na faculdade que aquilo fez um estalo. Eu falei, uau, eu vou me apegar a isso que vai ser minha ferramenta de agora em diante. Agora, o medo de falar em público e o medo de avião, você tratou os dois com o teatro? Não, o medo de avião foi muita psicoterapia. E assim como eu sou muito radical, né? Para melhorar o medo de falar em público, eu fui fazer uma faculdade de teatro. Para melhorar o medo de avião, eu viajei para o Japão. Então, assim, 24 horas de voo, assim, não foi nada fácil. Eu fui na época com a minha médica estava nesse mesmo voo, não que ela fosse para me atender, ela ia também, mas ela ficou do meu lado na ida. Mas aí você juntou a fome e a vontade de comer, né? Ela foi com medicação, porque ela foi com medicação, porque eu não tomo medicação, né? Eu tenho pavor de remédio também. Tem uma série de pavores, né? E ela foi com uma medicação que ela falou, não dá para você dar, porque eu já saí na ambulância de avião. Do avião já saí de ambulância por ter passado mal, por ter passado vergonha, etc. Então ela falou, uma coisa é Rio-São Paulo, que são 40 minutos e você tem prioridade de pouso, como aconteceu comigo em Congonhas, e eu fui atendida. Outra coisa é para ir para o Japão, não dá para o avião descer no meio do Atlântico, desculpa, não vai acontecer. Então você vai precisar ser dopada se você der um ataque, se você entrar em descontrole. Então, estando com ela, eu falei, bom, tá meu marido, eu e a minha médica, porra, se acontecer alguma coisa aqui, é porque tinha que acontecer mesmo, né? Acabou. E a gente foi muito bem, o avião não teve turbulência, foi um voo maravilhoso, eu não dormi, não preguei o olho, porque hoje em dia eu até cochilo, mas eu não cochilava de jeito nenhum no avião, porque eu falei, eu quero morrer consciente. O avião caía, eu vou dormir para poder, eu não quero que me enganem. Então eu ficava ali assim, né? Tipo, o que aconteceu? O que aconteceu? E tava nessa loucura. Eu assisti todos os filmes. Todos. Não, eu sei todos os problemas do avião, de verdade. Uma vez eu viajei do lado de um piloto que eu falei, isso aqui. Olha, eu sei que quando ele arremete são as questões assim, eu sei que é o meio de transporte segundo mais seguro do mundo. Os barulhos todos. Os barulhos eu sei, é o flat. Olha, pronto, agora parou. Eu sei tudo. Quando sobe o carro, esqueci até os nomes agora, que fiquei muito tempo sem andar de avião por causa da pandemia. Trem de pouso, quando sobe o trem de pouso, eu também estou ligada. Eu fico ligada. E como eu fazia algumas rotas muito iguais, eu sabia os movimentos do avião. Por que ele está fazendo curva para agora? Então vai arremeter. Certeza vai arremeter. Está fazendo curva para o outro lado? Já sei, deu merda. Então eu ficava nessa loucura de avião. Na volta, ou seja, você vê, o destino me pregou uma puta peça, porque na volta, na ida foi tudo tranquilo. Na volta eu relaxei, falei, porra, tá tudo bem, vai dar certo. A gente acho que foi um dos últimos voos que a Emirates fez pelo Himalaia. Nós pegamos 3 horas de turbulência no Himalaia. Opa! Você pensa o que é 3 horas, você tá assim, ó. Só que na volta, a minha médica colocou os medicamentos na parte superior. Não estava ali a mão. E não dava para pegar. Então, ali foi minha prova de fogo. Eu chorava, eu segurava nas mãos, eu fazia promessa. Olha, eu nunca rezei tanto, mas eu rezava. Eu falava, gente, vai ser um desperdício agora. Isso foi em 2013. Foi a segunda vez. Eu viajei uma vez para Buenos Aires, de avião, e depois
para o Japão direto. Então, foram duas medidas muito drásticas para eu viajar. Então, eu falei, gente, logo agora que eu vou abrir um portal para começar a conhecer o mundo, eu vou morrer, isso não é justo. Isso não é justo comigo. Então, eu ia rezando, um negócio assim absurdo. Porque antes eu escrevia cartas de despedida quando eu viajava. As poucas vezes que eu viajei antes de avião, era carta de despedida, tipo, eu sei que eu estou indo viajar de avião, possivelmente eu não vou voltar e tal. Então, eu já escrevia, assim, era um negócio, era um tormento muito grande viajar de avião, assim. Eu perdi um emprego, né? Na verdade, eu não perdi um emprego, eu perdi uma oportunidade de emprego. Eu trabalhava numa empresa que era matriz em São Paulo e eu trabalhava no Rio. E eu fui promovida para ser especialista em nível Brasil. E eu precisava viajar pelo Brasil. E eu só fazia Rio-São Paulo de ônibus. E o outro especialista fazia o Brasil inteiro de avião. Passado uns meses, e eu não viajava de ônibus de noite, eu só viajava de dia, porque eu tinha medo. Então, eu morava no Rio, saía do Rio no domingo de manhã, porque eu não podia ir na segunda de manhã de ponte aérea, porque eu não pegava avião, e não viajava de noite. Então, eu pegava no domingo de manhã, para chegar no domingo à noite, para segunda começar a trabalhar, para no sábado de manhã voltar para o Rio, porque na sexta eu não voltava porque era noite. Putz. Que sofrimento! Que sofrimento. E aí, depois, nos meses, obviamente, meu diretor falou, olha, eu não vou mais assinar reembolso de ônibus para você, porque não faz sentido. O outro colega está viajando o Brasil inteiro e você enlouquecida só fazendo isso. Na época, se tivesse a coisa do Zoom, etc., eu fazia as minhas reuniões do Rio de Janeiro mesmo, mas não tinha esse recurso. Isso era 2007, 2008. E aí eu falei, então não vai dar, não vou conseguir viajar de avião, esquece. E aí perdi uma oportunidade numa multinacional francesa maravilhosa. Que é mas aí você fez a terapia e a medicação, e com isso passou? Você agora... Tomei medicação não. Tu viu que nem na ida nem na volta, não tomei. Daí não tomou, entendi. E daí passou o medo? Nunca passou o medo, passou a insanidade. A insanidade passou. Porque eu considero que eu tenho medo de avião, mas eu não tenho um pânico. Porque o pânico é muito irracional. O pânico, ele te trava. Ele não te permite que você seja racional com coisas óbvias. Tipo, uma vez eu estava ouvindo que o comandante estava falando, estamos sobrevoando a área tal, a temperatura é tal, etc. E eu escutei que a gente ia fazer um pouso forçado. E eu gritei, pouso forçado! Pouso forçado! E as pessoas começaram a ficar desesperadas. Teve uma mulher que gritou, ela sabe de alguma coisa! Ela sabe de alguma coisa! A outra começou a rezar. Ou seja, eu criei um pandemônio dentro do avião por uma coisa que eu escutei que não era verdade, porque o meu cérebro irracionalmente criou aquilo. Então, assim, esse é o medo irracional que faz você tomar algumas atitudes que são impensadas. E é isso que a gente tem que se livrar. Não é aquele medo do tipo, quem é que está confortável com a lata de não sei quantas toneladas voando? A gente não nasceu para voar, gente. Desculpa lá. A gente não nasceu para voar. Se fosse para voar, a gente tinha asa. Aquela merda não é natural. E pode acontecer uma bosta mesmo, porque uma coisa é um acidente de carro. Tem muito mais acidente de carro. Mas não é todo acidente de carro que a pessoa morre estraçalhada, só sobra o olho. Não é isso. Pensa. Então tem que pensar sério, não é? Não, a gente fala zoando, mas é sério. Acidente de avião é pouco, mas quando é fatal. Raramente é um acidente de avião que não foi nada não, caímos aí, tá tudo certo. Não é. Então, depois que aquela lata sobe, você tá na mão do divino, não tem o que fazer. Então, o que eu perdi foi essa loucura de toda hora achar que de fato vai cair, que isso é irracional demais. Legal. Escuta, a gente já está chegando nos finalmente. Eu queria saber, durante a pandemia, qual foi a sua válvula de escape? A gente estava preso, né? Família em casa, e a gente precisava ocupar o tempo, porque eu, por exemplo, ia surtar, que eu sou muito ativa. E eu tinha um projeto com meu filho, que era um projeto de 3 anos atrás, que era o Manual do Adolescente, que a gente tinha gravado, mas não tinha feito nada com aquele material. E ele falou, mãe, vamos reatar isso aqui. Eu falei, filho, mas agora tá você... Porque na época meu marido só vinha aqui uma vez por mês e meu pai estava em casa com a gente. Somos 4. Ele, vamos fazer o Manual do Adolescente com a família toda. E daí surgiu a retomada, que foi, na verdade, a estreia oficial do Manual do Adolescente, que a gente fez 12 episódios, e esses 12 episódios tinham ali a missão da gente retratar as aventuras e desventuras de uma família, não só na pandemia, mas no dia a dia, com muito humor. Então, a gente pegou as questões mais prioritárias da mãe, os pensamentos diferentes, e 3 gerações distintas, né? Que é neto,
mãe e avô. Então, assim, tivemos ali uma experiência muito gratificante com isso. Que legal. E o que você aprendeu? Não com isso, mas durante a pandemia? Olha, eu aprendi que eu sei fazer unha, que agora eu mesma faço as minhas unhas. Sensacional. Meu marido aprendeu a cortar meu cabelo, que meu hairstylist ensinou meu marido a cortar o cabelo. O meu cabelo, que é super complexo. Olha, com essas coisinhas aqui, olha que fantástico. Meu marido que fez. Tá até gravado, fizemos transmissão, ele fez ao vivo, broadcast, a porra toda. E eu aprendi, assim, em aspectos menos físicos, né? Na questão da pandemia, é que, assim, a gente só vai mudar quando a gente quiser de verdade. Não tem a ver... Pode acontecer o que acontecer. Se as pessoas não quiserem mudar, ninguém muda ninguém, entendeu? Nem a pandemia muda as pessoas que não querem mudar. Essa é a grande verdade. Então, se você não estiver disposto, não estiver disponível, podem ter 10 pandemias que a evolução é individual, cada um que busca a sua e tem que estar apto e treinar isso. Acho que o principal é a gente estar apto a evoluir e entender que é um processo. Muito bom. Você está fazendo agora um chamado para um curso? Fazendo isso. Amanhã, começa amanhã, são 3 aulas gratuitas. Primeiro, são aulas gratuitas, chamado Bem Falado, que ali a gente vai falar exatamente sobre essa questão da comunicação, né? Porque é aquilo que eu falei. Todo mundo precisa se comunicar. É melhor a gente não menosprezar essa skill, essa soft skill, que é muito... Se você olhar nos empregos, quase todos na descrição boa comunicação. Comunicação em alta performance. Bom relacionamento. Eu falei, gente, tudo é comunicação, as pessoas não entenderam essa parte. Então, essas 3 aulas vão estar lá no meu canal do Gargalhadorismo no YouTube amanhã, a partir das... Ai, meu Deus, eu até esqueci. 23 horas em Portugal e 19 horas no Brasil. Legal. E quem quiser te achar é nesse @abadia. @abadia nas redes sociais e no YouTube é Gargalhadorismo SA. Muito bem. Muito obrigada, foi um prazer falar com você. Um beijo. Rose, um beijinho. Vou me inscrever lá no curso para ver se eu aprendo a falar bem. Vamos lá, a gente vai trocar. Beijinho. Tchau, obrigada. Valeu. Tchau, Love Lovers. Prazer estar com vocês. Lembro que a conversadoria aqui no Facebook é de terça-feira e de sábado. E a conversadoria de quinta agora é lá no LinkedIn. Tá bom? Eu espero vocês em cada um desses canais. Digo que o nosso vídeo fica gravado lá no YouTube. Então, passa lá, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. E a conversadoria é uma consultoria. Se você precisar de ideias ou soluções para tomar decisões, me liga, vamos conversar. Um beijo. A conversadoria tem o apoio do Afeto dos Trovadores Urbanos. Tchau!